E aí, pessoal, boa noite. Continuando aqui, vamos dar o nosso primeiro passo, a implementação de uma seguinte situação no nosso banco de dados, né? Nas aulas anteriores, a gente criou as tabelas modelos, né, de exemplo. Vimos a questão de chave primária, chaves estrangeiras, certo? Vimos todo o script, como é que é feito, foi explicado passo a passo. E vamos agora para a seguinte situação. Suponhamos que queremos registrar informações sobre os empregados, certo? E os vários departamentos de uma empresa. Suponha ainda que o salário de cada empregado depende do cargo que ele tem na empresa. É importante também o fato que cada departamento tem um empregado, que é o seu chefe. Propõe as tabelas necessárias para esse banco de dados, citando suas principais colunas, indicando suas chaves primárias e suas chaves estrangeiras. Tá? De início aqui, pessoal, a gente vai abstrair algumas tabelas. Primeiro, perceba a tabela, eu vou ter que ter uma tabela empregado para gravar as informações, né, dos empregados. Outra tabela chamada departamento, certo? Outra tabela que é o cargo, né? O salário dependerá do cargo que o empregado tem. E cada departamento tem um empregado que é o seu chefe. Beleza? Aqui a gente está vendo aqui que o departamento tem que ter um código de um empregado para indicar que ele é o chefe. Vamos primeiro criar a tabela de empregados. Voltando aqui. Empregados. Galera, sempre tem vocês têm um costume de colocar comentários, certo? Vocês perceberem que toda vez que eu vou criar uma tabela, eu já coloco um comentário justamente para facilitar o script, né? Para a minha leitura futura ou para outra pessoa saber em que momento que eu estou criando tal coisa, qual é a tabela, certo? Isso aqui vai ser muito utilizado em Select, né? Para a gente extrair os dados da nossa tabela, das nossas estruturas, né? De cada tabela. Então vamos lá, empregados, vai ter código, integer, não pode ser nulo esse código, o nome, também não pode ser nulo, né? Não vou gravar o nome nulo de um empregado, colocar endereço, colocar número, vou colocar a data de admissão, tipo date, e vou colocar se ele está ativo ou não, certo? Será um campo char, que só vai aceitar um caractere, certo? Nesse caso aqui será S ou N, né? Quando a gente for começar lá na programação, certo? Vou colocar aqui S ou N. Fechar aqui o parêntese, ó, ponto e vírgula. Beleza. A gente for executar agora, F5, ó, comando concluído com sucesso. Vou definir minha chave primária, certo? Vamos lá. Alter table, empregados, add constraint, né? PK de primary key, empregados, código. Será uma chave primária, o campo será o campo código. Beleza? Aqui. Executar agora. Comando executado com sucesso. Beleza, acabamos de criar a tabela funcionário. Voltando lá à situação.
Suponho que queremos registrar informações sobre os empregados e os vários departamentos de uma empresa. Beleza, departamento. Tabela departamento. Create table. Pessoal, isso aqui vocês têm que fazer na mão mesmo, certo? Não vai copiar aproveitando aqui a estrutura aqui do empregado, colando e saindo mudando não, porque isso aí para um DBA não vai ser muito bom lá fora não, certo? Muitas vagas de entrevistas em grandes empresas, né, que exigem um conhecimento de SQL, eles mandam você fazer na mão. Crie uma tabela, faça um comando de inserção, faça uma atualização, certo? Adicione um campo na tabela. Isso aí lá fora é essencial, você aprender isso aqui na mão mesmo, certo? O bom é que a gente tem um exemplo e a gente vai abstraindo as informações, entendeu? A logística aqui vai facilitando também bastante a nossa prática, né? O nosso desenvolvimento. Create table departamento, vai ter um campo que é código do tipo inteiro, não pode ser nulo, e vou colocar a descrição. Vamos baixar 40 aqui, não precisa ser muito aqui, só 30 mesmo, tá bom. Certo? Fechei parêntese do meu baixar e fechei parêntese da minha tabela, ponto e vírgula, executei. Comando executado com sucesso. Chave primária. Alter table. Departamento. ADD constante. PK de chave primária. Departamento. Código. Será chave primária. Qual é o campo? Campo código, certo? F5, comando concluído com sucesso. Beleza, criamos nossa tabela departamento, ok? Temos aqui a tabela empregados, criando a chave primária, departamento, criando a chave primária. Beleza, vamos continuando aqui. Supõe ainda que o salário de cada empregado depende do cargo, certo? Que ele tem na empresa. Beleza, tem uma tabela cargo aqui, ó, certo? E se depende do cargo, certo? Se a tabela empregado, né? Se o empregado, o salário dele for depender do cargo, então significa que a tabela cargo está guardado o salário. Vamos lá, que é a tabela cargo. Tabela cargo. Create table. Botei foi carga. Cargo. Começar aqui. Código inteiro. Não pode ser nulo. Descrição. Descrição será 30 e vamos colocar o salário. Vamos colocar tipo real. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Nesse caso aqui, só assim uma logística, né? Essa tabela cargo será gravado um exemplo. 01 analista, né? Salário 1.500, certo? Outra linha será 02 programador, salário 2.300, entendeu? E assim vai, certo? Criamos a tabela. Deixa eu ver se eu executei aqui, certo? Selecionei, apertei a tecla F5, que a gente já viu na primeira aula, os atalhos, né? Executou. Criar aqui a nossa chave primária. Alter table. Cargo.
add constraint pk cargo código será a chave primária, abre parênteses, será o campo código. Executei, comando executado com sucesso. Beleza. Só que tem um pequeno detalhe antes da gente continuar, certo? Esse departamento aqui a gente criou, certo? Mas na tabela empregado ele tem que ter associado a chave estrangeira, tem que ter um campo lá para indicar o cargo. É isso? E a gente criou aqui, ó, só código, nome, endereço, número, data de admissão e ativo. Cadê o código do cargo, né? Se tiver 10 clientes cadastrados, cliente 1 vai estar o cargo 01. O 01 é analista, por exemplo. A gente vai fazer o cadastro lá dos cargos, né? Então vamos ter que fazer um alter table aqui, ó. Vamos ter que adicionar uma coluna aqui nessa tabela empregados, certo? Vou fazer aqui, ó. Adicionando coluna cargo na tabela funcionário. Vamos lá. Alter table funcionário, né? Ah, não, foi mal, desculpa. Empregado. Beleza, empregados. Aqui, alter table empregados. Vou adicionar, certo? Nome do campo, cargo, do tipo inteiro, que não pode ser nulo, certo? Beleza. Só resumindo aqui, eu estou alterando a tabela empregado. Estou adicionando um campo com nome cargo do tipo inteiro, que não pode ser nulo. Ou seja, se o usuário cadastrar um empregado, ele vai ser obrigado a digitar o cargo, né? Tem que especificar o cargo desse empregado. Executando aqui, lembrando que esse alter table aqui a gente usa também para adicionar chaves primárias e as chaves estrangeiras, né? Perceba aí que o processo não é, coisa diferente, né? Não é diferente nas chaves primárias. Vamos adicionar aqui, pressionar F5. Beleza, adicionei, ó. Vou dar um refresh aqui nas minhas tabelas. Tabela funcionária. Ah não, foi mal, empregados, né? Aqui, ó, já apareceu o cargo para mim, ó. Lembrando que este campo cargo é uma chave estrangeira. Já conseguiu fazer, ó, pessoal. Continuando.
é importante também o fato que cada departamento tenha um empregado, né? Ou seja, a gente já criou a tabela do departamento, criou. Então aqui nessa tabela do departamento tem que ter um outro campo que é para gravar o empregado. E será um caso chefe, né? Então cada departamento tem o seu chefe, que o chefe é vindo lá do empregado, é um empregado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos adicionar o campo na tabela do departamento. Adicionando coluna, né? Coluna, qual é o nome? Chefe, vamos colocar chefe, né? Coluna chefe na tabela departamento. Beleza. Alter table. Qual é a tabela? Departamento. Alter table departamento ADD. O nome vai ser chefe do tipo inteiro e não pode ser nulo. Certo? Vai ser o mesmo caso lá na tabela empregado. Quando for criar um departamento, tem que definir um chefe desse departamento. Não pode ficar nulo. F5, comando executado com sucesso. Agora eu vou definir essa chave estrangeira aqui, certo? Chave estrangeira, esse campo que a gente acabou de criar. Alter table departamento add constraint fcad foreign key departamento chefe foreign key. Qual é o campo? Chefe. Campo da minha tabela do departamento. Ela é referenciada aqui tabela. Se a tabela empregados. Qual é o campo da tabela lá? Empregados. Código. Beleza. Executei. Comando executado com sucesso. Dá um refresh aqui. Beleza, departamento aqui já tem minhas 3 colunas, ó. Minhas chaves primárias e chave estrangeira. Tranquilo, tranquilo. Próxima etapa. Beleza. Procure tabelas necessárias para esse banco de dados, citando suas principais colunas, indicando suas chaves primárias e estrangeiras. Praticamente foi o que a gente definiu aqui, ó. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui? Que os comandos que a gente fez aqui foi o que a gente já havia feito na aula passada, mas teve alguns de adicionar campos, né? A gente só estava adicionando chave primária, chaves estrangeiras. A gente já começou aqui, ó, a criar umas coisinhas a mais nos scripts, né? Aí surgem várias dúvidas, como é que eu faço para deletar um campo, né, via scripts. Aí a sua mente vai começar a ir abstraindo, né, aí desenvolvendo na medida que a gente vai vendo aqui as determinadas situações. É como eu havia dito, é só prática. Não adianta você somente ficar na teoria se você não vai sentir a logística, né? Você tem que ter um exemplo, um problema para colocar a sua teoria na prática, né? Primeiramente a gente vai estudar de início o banco de dados, estudar o que é chave primária, o que é chave estrangeira, processo de banco de dados, né? Como é que é feita as colunas, como é que se separa as tabelas, como é que monta o diagrama. E depois disso, quando você já estiver bem afiado, a gente começa a prática, que é tudo que a gente está fazendo. Só que eu tinha dito assim no começo também, e estou colocando essa práticazinha aqui, até para quem não conhece muito bem e quer aprender, sentir um pouquinho, né, na prática, ter o gosto.
Isso aqui é só um curso mesmo para você perceber, para você ter mais vontade de estudar a questão do banco de dados, né? Que é bem interessante, é bem, vamos dizer assim, é uma profissão, né? Com certeza aqui é uma profissão que o mercado pede bastante. Hoje em dia estão pedindo bastante BI, né? Já voltando aqui ao mercado, né? Business Intelligence, né? Se não me engano, se escreve assim, eu acho. Conhecimento de mercado, né? Conhecimento de negócio. Você pegar os seus dados e transformar em conhecimento, né? Isso é bem importante, galera. BI aí o mercado tá pedindo bastante. Então, voltando aqui, só para a gente finalizar, certo? Vou criar só um campo e depois fazer a exclusão dele. A gente viu adicionando, né? Fazer só um campo aqui. Eu vou criar um campo na tabela cargo, certo? Alter table cargo, add teste, será do tipo inteiro, pode ser nulo, certo? Aqui, F5, atualizar aqui, vou ver minhas colunas, aqui ela, certo? Vou deletar, alter table cargo, drop column, aí galera, comando novo, teste, beleza? Alterando a tabela cargo, vou dropar uma coluna que se chama teste, executar, comando concluído com sucesso, vou dar um refresh na minha tabela, beleza, certo? E outros vários códigos aí que a gente vai implementando. Isso aqui é só a parte da estrutura, galera. Tô achando muito interessante, muito legal. Tá criando, você tá percebendo, criando seu banco de dados. Isso aqui é só estrutura. A gente vai ainda mais a fundo. Questão de selects, questão de updates, questão de delete. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa pode colocar um comentário, dar um like aí para eu ter um retorno de vocês. Beleza? Obrigado aí, pessoal.